Esta série que eu estou iniciando hoje, não sei até quando, porque é o Espírito Santo que vai mandar, é Conduzidos pelo Espírito Santo. E eu quero começar lendo o Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 a 15. Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. São difíceis os tempos que vivemos, de conflito, pessoas, famílias, nações, cidades divididas entre tantas verdades. Tempos de solidão, de ira, de engano. Nunca o Espírito Santo foi tão necessário. Mas ele não é necessário mais agora porque não esteja presente, porque ele sempre esteve conosco desde que Jesus o enviou, mas porque ele tem sido esquecido. Aliás, mal interpretado, pouco entendido. Então, nesta primeira palavra que eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu quero lhes falar sobre 4 verdades essenciais que você precisa conhecer do Espírito Santo para ter um relacionamento poderoso com Ele, que muda a tua vida, que muda não só o seu ambiente, mas muda também o seu interior. O primeiro fato que você precisa saber é que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente tem muita dificuldade de lidar com o Espírito Santo como pessoa, porque quando você fala de Deus, o Pai, todo mundo já teve um pai. Então é fácil se relacionar com Deus Pai, porque a gente conhece a figura de pai. Faz parte da nossa vida. Quando a gente pensa em Jesus, também é fácil lidar com Jesus. Por quê? Porque Jesus se tornou homem, é humano como nós também, apesar de ser Deus, sentiu as nossas dores. Então é fácil, quando você está passando por um momento difícil, você dobrar o seu joelho, fechar os olhos e imaginar Jesus te ouvindo, não é? Mas quando a gente pensa no Espírito Santo, muita gente pensa que ele é uma força, é um vento. Até intelectualmente a gente sabe que ele é uma pessoa, mas a gente se esquece que a Bíblia também usou uma figura para falar do Espírito Santo. Ele é o Paráclitos, o advogado. Advogar significa chamar ao lado, e Paráclitos é a mesma palavra, chamado ao lado. Aliás, ele não está ao lado, ele está dentro de nós. Ele é o consolador, ele é o ajudador. Ele é a pessoa que hoje está aqui para te ajudar. Agora, se ele é uma pessoa, gente, a gente tem que saber se relacionar com ele. E é interessante porque tem algumas religiões que dizem que ele não é uma pessoa, que ele é só força de Deus, ou só o próprio Espírito de Deus. Mas sabe, gente, quando Jesus foi se referir a ele, eu preciso aqui explicar para vocês uma questão da gramática da língua grega. A língua grega, ela tem 3 gêneros, como o inglês: o masculino, o feminino e o neutro. No inglês, quando você fala de uma pessoa, você fala he, ele, de um homem. Uma mulher, she, ela. Se for uma cadeira, it. Esse é o neutro. No português a gente não usa isso, só tem o masculino e o feminino. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, queridos, a palavra pneuma no espírito, no grego, significa vento,
também. Significa sopro. Agora, quando a Bíblia usa esta palavra no sentido de uma coisa, o grego usa o artigo neutro, o gênero neutro. Mas Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele usa o artigo masculino, portanto está falando de uma pessoa. Então é importante que você saiba que o Espírito Santo que habita em você, ele é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade, que tem sentimentos. Quando Isabel, a mãe de João Batista, chegou grávida para visitar, ao contrário, quando Maria, a mãe de Jesus grávida, foi visitar a Isabel, a sua prima, que estava grávida de João Batista, a Bíblia diz que a criança exultou, se alegrou no Espírito, simplesmente porque ali o Espírito Santo reconheceu a pessoa de Jesus no ventre de Maria. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Diga: ele se alegra, ele se entristece. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece. Nós podemos estar cheios do Espírito e até apagarmos o Espírito Santo. Então, não se trata de uma força impessoal, não é uma influência, não é uma abstração teológica. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu percebo que muitas vezes a igreja procura substituir a presença do Espírito Santo por formas. Existem muitos moveres do Espírito Santo hoje no mundo, e aí as pessoas vão até lá. Eu vou citar a Bethel, por exemplo, que é uma igreja sui generis, uma igreja pequena, irmãos. O templo da Bethel tem lugar para 600, 700 pessoas. Está impactando o mundo pela presença do Espírito. As pessoas vão lá e voltam e querem copiar o modelo. Não é o modelo, é a pessoa do Espírito Santo. O que nós precisamos, de fato, não é copiar modelos, é buscar a presença do Espírito Santo. Quantos de vocês sentiram a presença, essa alegria, essa vontade de adorar? Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Amém? Agora, o que atrai a presença do Espírito Santo? Porque assim como uma pessoa, existem coisas que pessoas fazem para a gente que nos alegram. Existem coisas que pessoas fazem conosco que nos entristecem. E eu aprendi que o Espírito Santo, ele é, apesar de ser Deus, de ser o Todo-Poderoso, ele é sensível. É muito fácil afastar a presença do Espírito. Para a unção recuar do meio de um culto, basta alguém naquele momento trazer a glória para si. E eu estava imaginando, pensando que quando Jesus Cristo foi batizado no Jordão, Jesus Cristo na Bíblia é visto como quem? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro, um bom símbolo para quem é Jesus. E quem é o Espírito Santo? Como ele é manifesto? Uma pomba. O que aconteceu no batismo, irmãos, é que a pomba foi atraída pelo Cordeiro. A pomba veio e desceu sobre o Cordeiro. E o Espírito falou para mim: sabe do que eu gosto? Eu gosto de pessoas semelhantes ao Cordeiro. Quais são as características de um cordeiro? Primeiro, ele é puro. A pureza atrai o Espírito Santo. Um coração puro atrai o Espírito Santo. Sabe essa coisa que você vê a pureza numa criança e você se encanta por aquilo? O Espírito Santo ama o coração puro de Jesus. E quando a gente fala de pureza, claro que tem a ver com o aspecto sexual.
Então uma pessoa que vive uma vida de se apartar da impureza, do pecado, da malícia, ela vai ter a presença do Espírito Santo na vida dela, de uma forma mais perceptível, porque ele não sai de nós quando pecamos, mas você deixa de sentir a sua presença. O natural de uma pessoa que começa a caminhar no pecado, no primeiro momento o Espírito Santo vem, convence, entristece, a pessoa entristece também, e chega uma hora que ela vai perdendo aquela percepção, e o Espírito então se entristece dentro dela e vai se afastando. Mas a pureza fala também da falta de malícia. Pessoas maliciosas, sarcásticas, que estão sempre com um viés paralelo, que tem sempre uma intenção manipulativa, são pessoas que não agradam o Espírito Santo. A crítica, quanto mais, um espírito crítico não agrada o Espírito Santo. O Espírito Santo gosta de adoração, de alegria, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, que é de boa fama. Isto é o que deve encher o nosso coração, amém, igreja? O Espírito Santo é uma pessoa sensível. Mas o Cordeiro também, ele é visto pela mansidão. E na palavra de Deus, Deus deixa claro, não é pela força e nem pela violência, não é pela manipulação, não é pelo poder humano, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus foi o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Igreja, nós temos que controlar a nossa maneira de ser. Eu posso falar com propriedade que eu sempre fui muito bravo. Sempre fui muito bravo, italiano, cresci, tive uma história de muita luta e entendi que para vencer na vida tinha que vencer no braço. Mas Deus foi tratando com o meu caráter. Quando eu olho para trás e me lembro que mesmo sinceramente no início da minha vida eu era tão bravo, feria tantas pessoas. Se tem uma coisa que a idade melhorou na minha vida, porque não foi a idade, foi o Espírito Santo na minha vida, é que hoje eu sou uma pessoa mais mansa. E quando você é manso, você atrai a presença do Espírito Santo. Não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas o Cordeiro também lembra do sacrifício. E o sacrifício não é aquele sacrifício pessoal para atingir uma meta para si. O sacrifício do Cordeiro é sempre para o outro. Então se tem uma coisa que o Espírito Santo ama, é quando eu me sacrifico pelo bem do meu semelhante, pelo bem da minha esposa, pelo bem das minhas ovelhas, pelo bem dos meus amigos, quando eu estou de alguma maneira abrindo mão daquilo que eu desejo para poder deixar o outro mais feliz, em uma situação melhor, isto agrada ao Espírito Santo. Então entenda uma coisa, queridos, o Espírito Santo é atraído pelo caráter do Cordeiro. Isso não tem nada a ver com temperamento, porque há pessoas que são mais mansas no temperamento, mas muitas vezes no seu interior é de vulcão. Está cheio de ressentimento, cheio de estratagemas, para que de alguma maneira prevalecer, se dar bem. Jesus nunca foi assim. Ele sempre foi verdadeiro. E a sua força estava na sua mansidão. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu quero ser como Jesus. Eu tenho buscado a Ele para isso. E por isso o Espírito Santo tem falado muito comigo. Elias na caverna estava lá pedindo a morte. E veio um terremoto, e a Bíblia diz que a voz de Deus não estava no terremoto. Veio um vento, também não estava no vento. Veio um fogo, também não estava no fogo. E aí veio a voz de Deus, mansa e suave.
Vocês se lembram daquele cântico? Manso e suave, chama. É assim que o Espírito Santo fala. Ele não grita, ele sussurra. Porque só aqueles que desejam ouvi-lo e que estão abertos para ouvi-lo vão ouvi-lo. Amém? Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso em vossas almas. Querido, se você está angustiado, é porque você não se entregou ao Espírito Santo. Eu passei algum tempo atrás um período assim de muita angústia por uma situação difícil que eu estava vivendo. E eu comecei a buscar a Deus, disse: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E naquele momento Deus falou: filho, eu permiti essa situação porque eu queria te atrair para mim. Porque, queridos, é muito fácil você confiar no talento, na inteligência, na capacidade. E eu reconheço que Deus já me deu muitos talentos, mas Deus não quer que eu confie, que eu estabeleça a minha vida em cima de talento, mas na pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem está aqui para me conduzir à verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele é o consolador, Ele é o ajudador. Vivemos num tempo de cristãos tirando a vida. Essa semana ouvimos falar de um pastor jovem de 30 anos tirando a vida. É óbvio que isso é uma enfermidade, é óbvio que a depressão é sério, que é uma doença e tem que ser tratada como tal, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo cura doenças. O Espírito Santo curou no passado e cura hoje também. Uma pessoa que está cheia do Espírito, ela é curada da depressão, ela é curada em todos os níveis, no nível fisiológico, no nível emocional e no nível espiritual. Então, igreja, o Espírito é necessário hoje. Nós temos que ser portadores desta unção para o mundo. O Espírito Santo transforma as nossas vidas. O apóstolo Pedro, antes de ter o Espírito Santo, ele fugiu. Ainda que tivesse muito bem intencionado, ele fugiu na hora da cruz. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a falar com intrepidez, citando Joel. Eu acredito que horas antes ele não tinha a mínima condição de falar sobre o profeta Joel. Mas todos aqueles apóstolos foram transformados pela presença do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos invocá-lo, nós precisamos adorar o Espírito Santo, nós precisamos conversar com o Espírito Santo. Descanse nele, porque ele nunca se perdeu. Confie nele, porque ele nunca vacilou. Acredite nele, porque ele nunca duvidou. Se entregue a ele, porque ele nunca tropeçou. O Espírito Santo é aquele amigo que não nos deixa em tempo algum. Quando Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, sabe como ele estaria? Na pessoa do Espírito Santo. Então diga assim: Espírito Santo, obrigado por estar comigo em todos os momentos da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? O segundo fato que eu quero falar a respeito do Espírito é que ele é a pessoa que representa a Trindade na terra. Aonde que está Deus, irmãos? Está sentado no trono nos céus. Aonde está Jesus? Sentado à sua destra no trono. E onde está o Espírito Santo? Aqui, na terra, dentro de você. Amém? E ele é a pessoa
que está aqui para resolver. Esta é a dispensação do Espírito. O Velho Testamento foi a dispensação do Pai. Durante os 3 anos e meio que Cristo ministrou na terra, era a dispensação do Filho. Agora é a dispensação do Espírito. É Ele quem está no controle de todas as coisas. Pelo fato dele estar dentro de nós, Ele comunica coisas extraordinárias. Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, agora que eu estou aqui, vocês não estão prontos para eu comunicar as verdades que eu vou comunicar. Mas quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Diga assim: guiará a toda a verdade. Diga assim: Espírito da verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, como representante da Trindade na terra, é Ele quem comunica a verdade. E é importante que a gente entenda a verdade aqui de uma maneira mais ampla. O primeiro entendimento, certamente, ele está falando da verdade absoluta, que é Cristo. É o Espírito Santo quem comunica a Jesus. Ninguém se converte se não for através da atuação do Espírito Santo. Amém ou não? Então o Espírito Santo é Ele quem comunica que Jesus é o Filho de Deus, assim como comunica que a palavra é a palavra de Deus. Mas segundo lugar, querido, o Espírito Santo comunica a verdade sobre as circunstâncias. Você já percebeu como a coisa mais difícil num relacionamento entre pessoas é você conhecer a verdade? O problema nos relacionamentos acontece por quê? Porque cada um tem o seu lado da história. Sim ou não? Isso vale para marido e mulher, isso vale para pais e filhos, vale na sua vida profissional. Em todo tempo você enxerga a verdade por um filtro. Então, sempre que eu vou aconselhar um casal, eu digo: tem a verdade de um, tem a verdade do outro e tem a verdade, que não é nem a de um nem do outro. Agora, como é que você vai saber qual é a verdade? Queridos, é o Espírito Santo que vai te falar. Então, quando você deixa o Espírito fluir na tua vida, você está no meio de uma pendenga com a tua mulher, o Espírito Santo dentro está falando: não é isso não, muda isso aí, você acabou de falar na carne. Aí você é convencido, se arrepende e tudo dá certo. Me desculpe, sabe por que os casamentos acabam? Porque as pessoas não ouvem o Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo dizer que Deus não tenha graça para te dar o recomeço. Claro que Ele tem. Ele sempre tem graça. Mas deixa eu te perguntar: você quer passar a vida inteira sendo aquela pessoa que Deus olha para você e fala: coitadinho, eu vou ter graça com ele mais uma vez? Ou você deseja crescer, ser uma pessoa cheia do Espírito, que toma a decisão correta, que não é enganado pelo diabo, pelos sentimentos, pelas circunstâncias? O Espírito Santo dentro de nós, Ele comunica a verdade. E quando Ele comunica a verdade, você deve se submeter a ela. Porque os nossos filtros ao longo da vida de rejeição, filtros da cultura, e hoje nós vivemos num tempo da cultura. Eu tenho refletido sobre os jovens. Os jovens de hoje, eles têm muita dificuldade, mas muita dificuldade de obedecer a Bíblia. Até os que são firmes, tá? Não estou falando só dos que estão na carne, não. Estou falando dos firmes mesmo. Por quê? Porque eles nasceram e cresceram numa cultura que diz: não, você tem que ser feliz, você tem que fazer a tua vontade. Queridos, a Bíblia diz que o caminho do homem parece direito, mas no final dele é caminho de morte. A única maneira de você não caminhar para a morte é caminhar pela palavra de Deus. Então nós temos que orar pelos nossos jovens, porque somente o Espírito Santo vai fazer com que eles se desviem do mal. Escolhas erradas, casamentos errados, profissões erradas, o jovem não quer ouvir. Não ouve aos pais, não ouve os mentores, não ouve. Por quê? Porque eles querem
fazer o que eles acreditam. Essa é a força da cultura nos nossos dias. Há 50, 60 anos atrás, um jovem obedecia o conselho do pai simplesmente porque ele achava que ele tinha que obedecer. E muitas vezes ele era abençoado porque os pais aconselhavam direito. Hoje isso está cada vez mais difícil. Mas jovem, em nome de Jesus, se você deixar o Espírito Santo encher a tua vida, você não vai caminhar errando, não vai ser como um cego tateando. Ele vos conduzirá a toda verdade. Você quer saber se você deve fazer um negócio ou não? Pergunte para o Espírito Santo. Eu sempre digo para Deus assim: Senhor, essa porta aqui está maravilhosa, mas eu quero te pedir uma coisa: se não for da tua vontade, fecha. Eu já contei isso aqui, mas acho que é bem pertinente. Antes de nós fecharmos o contrato com esse lugar, nós quase fechamos com outro lugar. Era muito grande também, a gente estava muitos anos sem ter uma resposta. Chegamos a um fechamento, fizemos o contrato, mas no meu coração tinha alguma coisa dizendo não. Alguma coisa não, uma pessoa dizendo não. E eu me lembro que quando eu fui assinar o contrato, eu orei: Senhor, não me deixe errar. Se essa não é a tua vontade, que ele desista. Assinei. Um mês depois o contrato não tinha vindo ainda. Ele não tinha assinado. O nosso fiador já tinha assinado, ele não assinava. Quando veio a resposta que ele não estava querendo mais, eu dei um glória a Deus. Pastores estão aqui, vamos falar, vamos se lembrar disso. Eu falei: gente, eu tinha algo dentro de mim dizendo que não era esse lugar. 15 dias depois nós encontramos esse lugar. Quando eu entrei aqui, o Espírito falou: é esse lugar. Glória a Deus, irmãos. Ele nos dirige, Ele nos guia. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente não quer ouvir, e depois arca com as consequências. Mas a verdade também pode dizer respeito à verdade sobre nós mesmos. Quem você é? Por que você age desse jeito? O que te impede de viver uma vida cristã cada vez mais andando em direção à maturidade? Existem muitas coisas dentro de nós que o Espírito Santo vai revelando para transformar e modificar. Então, queridos, agradeça a Deus quando a voz do Espírito confronta você, porque Ele faz isso por amor. Ele faz isso porque Ele quer o teu bem. Amém? O terceiro fato que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo é que Ele é o administrador das riquezas de Deus na terra. Jesus começou falando sobre Ele e diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Diga assim: tudo quanto o Pai tem é de Jesus. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Jesus está dizendo: olha, tudo que é do Pai, o Pai me deu. Mas quem vai administrar isso para vocês na terra é o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, isso aqui vale para todas as riquezas, todas as bênçãos. Não só no reino eterno, mas no reino humano. Não só na atmosfera do céu, mas também na atmosfera temporal. Tudo que o Pai tem, Ele me deu. Por isso o Espírito Santo vou-lo-á de anunciar. Em outras palavras, queridos, se a gente pudesse usar uma figura Deus tem um grande armazém com toda a riqueza do universo. Tudo que nós necessitamos, tanto no tempo quanto na eternidade, Deus tem. Diga assim: a palavra de Deus fala:
Aliás, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso fala de salvação, isso fala de alegria, isso fala de abundância, isso fala também de riquezas materiais, de provisão. Todas as bênçãos Ele já fez. Mas quem que vai administrar? Quem tem a chave do armazém, irmãos? Diga assim: quem tem a chave do armazém é o Espírito Santo. Por isso Ele te dá dons, por isso Ele te dá talentos, por isso Ele abre portas. Para quê? Para que as coisas concernentes à vontade de Deus aconteçam na tua vida. E quando a bênção de Deus vem, a Bíblia diz que ela só acrescenta, ela não traz dor. Quando o diabo dá, ele dá e cobra um preço alto. Às vezes a pessoa, para ter, perde família, às vezes perde a vida com Deus. Por quê? Porque quer tanto aquilo que abre mão do que não devia. Mas quando você deixa o Espírito Santo te guiar, toda a riqueza de Deus está à sua disposição, através do Espírito Santo. Amém? E a quarta verdade que a gente vê sobre o Espírito Santo, quarto fato, é que tudo que o Espírito Santo faz glorifica Jesus. E aqui eu quero gastar um tempinho. Jesus disse assim: Ele me glorificará. Esse é o propósito do Espírito Santo. Quando a gente deixa de glorificar a Jesus no culto, o Espírito Santo esfria. Não existe lugar para outra pessoa ser glorificada a não ser Jesus. O centro da igreja não é o pastor. O centro da igreja não é o louvor. O centro da igreja não são os artistas. O centro da igreja é Jesus. Quem morreu por você, quem foi cravado na cruz foi Jesus. Então quando alguém começa a se achar, começa a perder a unção. Querido, se você não perceber o tamanho da graça e o amor de Deus pela tua vida, você está fora da verdade. Porque nenhum de nós, eu não poderia estar aqui, eu não me qualificaria em mim mesmo para poder abrir a boca para falar do Deus Todo-Poderoso. Quando a igreja entende que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é através dEle, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Aí há curas, aí há quebrantamento, aí há conversão, aí maridos se convertem, esposas se convertem, filhos se convertem, a igreja começa a viver a reconciliação. Por quê? Porque a cruz está no centro. Quando o homem começa a se achar, quando começa a trazer muita vaidade para si, o Espírito Santo se afasta. E é muito fácil substituir o Espírito Santo. Pessoas carismáticas podem pregar muito bem, mas não produz transformação e arrependimento. Cantores e músicos talentosos podem fazer muito bem, mas não atraem a presença do Espírito Santo. Então, meu querido, tudo é para Jesus. Diga assim: tudo é para Jesus. Se tem algo que o Espírito Santo ama, é quando Jesus é glorificado. Nos cultos públicos, quando você sente a presença de Deus, é porque não tem ninguém ali aparecendo, só Jesus. Então, quando nós glorificamos ao Senhor, Ele nos apoia, Ele nos unge, Ele flui através de nós. Mas no momento que nós paramos de glorificar Jesus,
No momento em que eu começo a me achar que eu tenho direito, achar que é sobre mim, sabe, irmãos, Satanás é sujo. Algumas pessoas chegam para mim e falam: essa igreja é assim por sua causa. Não é. Muitas pessoas trabalharam, e eu sei o que é fazer um ministério com muita vontade, com muita diligência, e não ter retorno, irmãos. Se não for o Espírito Santo, não vai acontecer. Então, nesse lugar aqui, é Jesus que tem a honra e a glória, é por Ele. Quando vier ao culto, não venha por quem vai pregar, não venha por quem vai cantar, não venha por quem vai ministrar. Venha porque Ele vai aparecer. O Senhor vai aparecer. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então, para que todas as coisas glorifiquem a Jesus, o Espírito Santo é quem nos guia, nos dirige para o lugar da glória, para o lugar da presença do Senhor. E quando a gente fala sobre esta direção, primeiro é através desta liderança, desta condução, que nós nos tornamos filhos de Deus. João 3, de 5 a 8, Jesus fala assim, falando com Nicodemos, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo que o filho na carne é filho de Adão, não é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, você nasce filho de Adão. Para nascer filho de Deus, você tem que confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ninguém diz que Jesus é Senhor de verdade, se não for o Espírito Santo. Quantos aqui já fizeram essa confissão? No dia que você falou: eu creio que eu sou pecador, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, eu creio que através dele eu vou ser salvo. Naquela hora o Espírito entra dentro de você, e ele transforma você, e você nasce de novo pelo Espírito. Amém? Eu estou vivendo um momento que está me trazendo grande alegria, mas assim, uma alegria enorme, que é participar de uma célula que está acontecendo na casa do Pedro. Sabe qual é a minha alegria? Eles nos recebem muito bem, tem sempre um lanchinho maravilhoso, e isso faz parte da minha alegria também. Estou brincando. Mas é que toda semana alguém aceita Jesus. E eu fiz assim: Senhor, o Senhor usou essa pessoa aqui, cheia de defeitos, para levar a palavra da salvação. O Espírito Santo está atuando lá. Eu já preguei em células que ninguém se converteu. Ninguém. Eu pregava, e as pessoas não se convertiam. Então eu sei que não sou eu, é o Espírito. Ninguém vai confessar Jesus, meu querido, se não for a presença do Espírito. Se você tem alguém na tua família que não se converteu, comece a buscar o Espírito Santo, porque você não sabe o caminho, você não sabe como, você não sabe o jeito, mas Ele sabe. Às vezes Ele vai usar uma pessoa de longe, que
Você não tem nem ideia. E aquela pessoa vai ser o instrumento para a salvação daquela pessoa que você ama. Amém? Então não abra mão. Fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, glorifica o teu nome através da minha família, da minha casa. Salva meu marido, salva minha esposa, salva meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus vizinhos. Amém, igreja? É o Espírito Santo que pode e quer fazer isso. Mas quando nascemos, nós somos crianças espirituais, salvos, com o nome escrito no livro da vida, mas bebês. E o triste da igreja é que tem muita gente que já nasceu de novo, que vai morar no céu, mas que é um retardado. Eu não estou fazendo nenhum xingamento, eu estou falando a verdade. Eu quero usar essa figura para você. É lindo uma criancinha que começa a falar, fala tudo errado. Mas é feio uma pessoa adulta falar como uma criança. A gente tem que crescer e tem que amadurecer, irmãos. Uma pessoa que tem uma dificuldade mental, ela pode ter uma idade cronológica avançada, mas a idade mental dela vai até um certo ponto, ela não passa dali. Nós precisamos do Espírito Santo para não sermos bebês espirituais. Paulo disse: eu não pude falar com vocês como adultos, como maduros. Eu tive que falar com vocês como bebês, como crianças. Eu tive que dar leitinho para vocês e não pude dar alimento sólido. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito, diga guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui não está falando que quem não é guiado pelo Espírito não está salvo, porque a palavra aqui no grego, ruios, esse filhos aqui, não é um filho bebê, é o filho maduro, que está na idade plena, na plena forma, na maturidade. Então, para você nascer de novo, a única coisa que você tem que fazer é dizer: eu creio em Jesus. Está salvo, se for de coração. Mas para crescer espiritualmente e se tornar maduro, pleno, aí tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo sempre vai querer nos guiar para a maturidade. E aqui eu quero fazer alguns comentários, queridos. Se o que você sente é contrário à palavra de Deus, não vem do Espírito. Se aquilo que você crê é diferente da palavra de Deus, é por causa da cultura, não vem do Espírito. Se a decisão que você vai tomar na tua vida pessoal, profissional, familiar é contra a palavra de Deus, não vem do Espírito. E tem muita gente que quer viver uma vida independente. Não é bem assim, não dá para botar tudo em prática. Não só dá, como precisa dar na tua vida. Você tem que botar a palavra em prática se você quer viver uma vida de maturidade. E a Bíblia diz: Ele sempre nos conduzirá a toda a verdade. Jesus disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Há um outro aspecto mais profundo ainda, que é a maturidade espiritual. Sem sermos guiados regularmente pelo Espírito, porque este verbo, os que são guiados, está no presente do indicativo ativo do verbo grego, que é literalmente, fala como se fosse um gerúndio constante. Aqueles que são guiados constantemente pelo Espírito se tornam ruios, que é filho maduro, filho pleno, em plenitude de intelecto, em plenitude de emoções, em plenitude física, em plenitude de autoridade. É esse tipo de filho que o diabo estremece quando vê, porque esse tipo de filho vai falar em nome do Pai, na autoridade do Pai, vai fazer um estrago no reino do diabo.
e não vai ficar choramingando, chorando pelas feridas passadas. Cresça, igreja, o Espírito Santo está aqui para fazer isso na tua vida. Amém, igreja? Os que são guiados pelo Espírito amadurecem, têm força, plenitude de inteligência, de unção, de poder, de propósito, de vitória sobre as tentações. A provisão de Deus na nossa vida é sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a única maneira de amadurecermos. Você que está chegando agora, para a sua salvação basta ser filho. Ninguém é salvo pelas obras e ninguém vai perder a salvação pela falta delas. Mas Deus não quer que você seja um bebê que esteja à mercê do diabo, das mentiras, do engano, dos sentimentos. Como a Bíblia diz, aquele que é lançado de um lado pelo outro, por causa das doutrinas, dos sentimentos. Deus quer que você seja como o carvalho, inabalável. Pode vir o vento que ele não vai cair, pode vir a seca que as suas folhas não vão cair, não vão murchar. Ele vai ter tempo, o fruto na estação própria. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito. Eu quero concluir essa palavra dizendo que eu comecei afirmando que eu ia falar para vocês de 4 fatos sobre o Espírito. Ele é uma pessoa, diga, ele é uma pessoa. Isso fala de relacionamento. Você nunca conversou com o Espírito Santo? Não tem nada melhor. De vez em quando eu brigo com ele. Eu brigo com ele quando eu não estou sentindo a presença dele, porque a gente vai ficando frio. E essa é a evidência que ele mostra para você que você está saindo do caminho. Então, quando você está assim, procure-o no silêncio da noite, no seu quarto. Abra o coração e diga: Espírito Santo, eu não estou sentindo a tua presença. Mostra o que eu estou fazendo de errado. E ele te visita, e ele fala com você. O Espírito Santo é uma pessoa. Falei também que ele é o representante da Trindade na terra. Diga assim: habitação. Não é lindo, irmão? O Espírito Santo habitava nos santos dos santos. Sabe onde é o santo dos santos hoje? É o teu espírito. Ele está dentro de você. Ele estará com vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é o penhor da nossa herança, que Ele te selou, e que Ele vai ficar dentro de você até o dia da redenção. Por isso que o diabo muitas vezes ele prepara estratégias, prepara laços, ele quer te destruir, mas lá dentro de você tem um penhor poderoso, valioso, que ninguém pode pagar, e ele vai te segurar até o dia do arrebatamento da igreja. Amém, igreja? Ele é o administrador das riquezas de Deus na terra. Isso fala de provisão. Não tenha medo do seu futuro. Deus está em você. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele está falando no meio da igreja. Ele é a provisão para a tua vida.
E por último lugar, o Espírito Santo faz tudo para glorificar a Jesus. Você quer viver para agradá-lo? Tudo que você fizer, faça para a glória dele. Eu tenho pedido isso para Deus: Senhor, eu sei que eu estou tão distante de chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, mas me ajuda a glorificar o teu nome. Tenho pedido para Ele me ajudar nos meus relacionamentos, nos meus olhos, nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Tirar do meu coração qualquer orgulho, qualquer vaidade, porque eu sei como é bom viver agradando a Deus. Eu sei como é maravilhoso olhar para o que está ao lado e parecer que eu estou em outro mundo, porque eu estou sentindo a presença dEle. Nada vale mais do que isso. Eu comecei falando que o Espírito Santo, ele é atraído pelo caráter de Jesus. Isso não é o natural da nossa vida, mas a gente pode deixar com que Ele trabalhe na nossa vida para nos mudar, amém? Ele pode mudar aquela área de fraqueza, de pecado que te domina. Sozinho você não vai conseguir vencer. Ninguém pode. Nós lutamos contra o espírito de engano, contra demônios poderosos, mas o Espírito Santo pode todas as coisas. Aquele Pedro, garganta, falador, foi transformado. Jesus falou: Pedro, sabe por que eu não desisto de você? Que hoje, quando você é moço, você fala uma coisa e vive outra. Mas quando você envelhecer, Pedro, as pessoas vão te pegar, vão te amarrar, e você não vai fugir, e você não vai me decepcionar. É o Espírito que faz isso. Então eu quero te pedir que você feche os olhos, porque nós somos a noiva de Cristo. Jesus nos ama de qualquer jeito, quando nós o obedecemos ou quando desobedecemos, quando nós o valorizamos ou quando Ele é só um servo para resolver os nossos problemas. Mas você pode dar autoridade ao Espírito Santo hoje, fazendo uma oração. E eu queria que você orasse comigo. Repita essas palavras. Diga: Espírito Santo de Deus, perdoa-me por todas as vezes que eu não te ouvi, que eu endureci, que eu desobedeci. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu não te quero, eu não te busco, eu não te valorizo, mas eu te agradeço, porque mesmo quando eu sou infiel, o Senhor é fiel, e o Senhor promete que estará comigo para sempre. Por isso hoje, humildemente, eu te peço, muda a minha vida, que eu possa agradar a Jesus e glorificar o nome dEle. Usa-me, Senhor, dá-me unção, dá-me dons, discernimento e humildade para ouvir a Tua voz e ser instrumento, Deus, neste tempo de trevas, da luz que é Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.